Blog Carlos Silva entrevista agora o empresário e líder do pessoal mipibuense, Adivanil Pontes. Ele vai nos falar qual é a sua visão do fato ocorrido no último dia 11, onde alguns integrantes da 10ª Parada da Diversidade adentraram a Igreja Matriz e fizeram um ato de protesto impensado. Então, o blog está aqui como pioneiro na cobertura do evento, está aqui para ouvir. O empresário Adivanil Pontes se propôs a nos dar essa entrevista, dizendo qual é a sua visão, qual é a sua análise, e a partir de agora nós vamos passar a entrevistá-lo. Adivanil Pontes, qual é a sua visão do fato ocorrido? Carlinhos, o fato ocorrido é o seguinte, é uma coisa que já estava programada. Por todo o acontecimento que vem acontecendo na cidade nos últimos dias, após a chegada do Padre Matias a São José do Mipibu, só tem levado a esses fatos. Você analise antes do Padre Matias e após o Padre Matias. Você está me dizendo que esse fato só ocorreu devido ao seu Padre Matias, que está na cidade? O causador seria o Padre Matias? Não seria, vamos dizer que não seria só o Padre Matias. Seria uma grande politicagem por trás disso tudo, que levou a ocorrer esse fato. Porque, primeiro, para começar, nenhuma hora eu estava presente, organizadores do evento mandou ninguém entrar dentro da igreja. Foi uma coisa isolada de pessoas revoltadas com o ocorrido. Esse fato ocorrido da invasão da igreja é lamentável. Isso aí é uma coisa que não poderia acontecer nunca, jamais pode acontecer. Mas eu entendo que nada disso aconteceu, não foi contra a Igreja Católica, de maneira nenhuma, nem contra os seus fiéis. Não foi contra a Igreja Católica, nem foi contra os seus fiéis. É uma coisa que já vinha se acontecendo por falta de um entendimento de ambas as partes. Pelo fato de um autoritarismo que vem existindo, por um fato de pessoas querendo aparecer, que está acontecendo tudo isso. Aí leva a vários segmentos a essa divisão, a essa confusão generalizada dentro da cidade. A maioria apoia fulano, a minoria apoia cicrano, e fica essa coisa de politicagem e esse aproveitamento que está existindo de situação. Então você está me dizendo que o fato ocorrido foi um fato meramente político? Entre aspas, sim. Foi um fato político? Não só político. Primeiro, o fato em geral, em todo que eu estou falando, em tudo, realmente em todo o contexto, ele passa a ser um ato político e um ato de aproveitamento que existe e de autoritarismo. Quando você fala aproveitamento, entre todos os lados. Porque, eu vou dar um exemplo para você. Existe casos anteriores que nunca aconteceu nada disso em São José do Mipibu. A partir da hora que o padre chegou e quis ser político em vez de padre, começou a acontecer tudo isso. Porque você pode ver, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, todo mundo sabe. Agora os hipócritas não falam. Esses não falam. Agora as pessoas que têm compromisso com a verdade e que doa quem doer, que não tem medo de nada, esses aí falam. Eu falo sem medo de errar. Se existisse um consenso, a Igreja Católica eu não posso falar a Igreja Católica, que aí eu estou errado. Se eu falar a Igreja Católica, eu estou errado. Porque não tem nada contra a Igreja Católica, não existe nada contra a Igreja Católica, nem existe nada contra os fiéis. Existe um autoritarismo, uma revolta contra a maneira de agir do padre. Okay. Essa é a verdade. Existe uma maneira, tudo ocorre por causa do modo de agir do padre, que ele não é flexível à conversa, não é flexível ao diálogo e não é flexível ao entendimento. Mas, Adivanil, é o seguinte, com relação ao ocorrido, existe uma legislação, né, que ampara o templo religioso, o direito de culto religioso, independente de que religião, seja ela católica, protestante, budismo, que esse espaço, esse momento de culto religioso
deve ser respeitado, sabendo que você é um empresário bem-sucedido na cidade, foi um dos principais apoiadores, né, da 10ª Parada da Diversidade, já nos deu a sua opinião, mas e por quê? Eu sei que você não pode falar em nome dos organizadores, até porque você não era um organizador, você era apenas um patrocinador, não é assim? Exato. Posso falar dessa forma? Pode. Que você era um dos patrocinadores. Exato. E por que a organização do evento não respeitou esse tempo, onde estava havendo uma celebração, segundo é o que se comenta na cidade, o blog tinha um enviado especial para cobrir a parada gay, como, né, a 10ª Parada da Diversidade, e como os mipibuenses denominam a Parada Gay de São José. Então, a editoria do blog não estava em São José, mas existia um fotógrafo, existia uma pessoa representando o blog. E foi noticiado, é notícia em todos os meios de comunicação, que os organizadores não respeitaram esse espaço de culto religioso. Você tem conhecimento desse ato? Realmente o trio ficou ligado na hora que estava acontecendo a missa? O que é que você tem a nos dizer em relação a isso aí? A esse fato, certo. Foi uma pergunta muito comprida para um simples fato. Ok. É simples. Não tenho nada a declarar sobre a organização, que a organização era independente. Eu sou apenas um patrocinador, como muitos outros, o governo do Estado, o governo federal, todos foram patrocinadores. Graças a Deus, eu estou no meio dos grandes do governo do Estado, o governo federal que estava patrocinando o evento. Um evento que eles são nominado minoria. Que eu detesto essa palavra de minoria. Eu acho que todos nós somos iguais perante a Deus. Não existe maioria nem minorias. Mas existem pessoas que gostam de chamar as pessoas de minorias. Então, tudo bem, cada um tem o seu jeito de ser. Eu jamais chamo ninguém de minorias. Então, e respeito a grande maioria, eles não são a grande maioria, então eu respeito as grandes maiorias. Mas eu não aceito ver ninguém sendo dominado minorias. Isso aí é uma coisa muito pejorativa, você está chamando a pessoa de pequeno, entre aspas. De uma certa forma, diminuindo as pessoas. Diminuindo as pessoas. Possa que não seja esse, possa que o contexto da palavra não seja esse, não me interessa. O que interessa é que, do jeito que você está falando, você é uma palavra muito inadequada para chamar, para se referir a grupos, seja lá o que for, você chamar de para denominar pessoas. Para diminuir eventos, diminuir partidos, seja lá o que for, eu sou completamente contra você rebaixar as pessoas de minorias. Outra questão é que eu já lhe falei, eu não estou aqui para falar quem está certo e quem está errado. Eu estou falando no contexto geral, do que se deu a tudo isso. Uma falta de consenso. Do que se deu, foi a grande falta de consenso por autoritarismo que já vinha há tempos. Já vinha há tempos. Nunca aconteceu isso em São José de Mipibu. Nunca aconteceu isso em São José de Mipibu. Essa foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de coisa. Mas eu queria que você respondesse a minha pergunta. Que eu fiz a pergunta foi longa, mas vamos simplificar. Eu vou responder agora. É simples. O trio ficou realmente em frente à igreja matriz. Enfrenta a igreja matriz. Eu tenho ciência absoluta quando o trio chegou. Na empolgação, na animação, todo mundo feliz, animado. Estava uma festa muito bonita. A festa estava bonita, linda, muito bonita mesmo. Bem organizada, tudo bonito, tudo seguindo os conformes, tudo na paz, na maior tranquilidade. Todos que estavam lá viram. Não adianta alguém falar contra, que não adianta, que estava tudo perfeito. A não ser a hora que a polícia chega e manda acabar tudo, manda parar tudo e chega já com sirene ligada, com aquele alvoroço todo. Então, aí eu lhe digo, houve um erro? Sim, houve um erro. Mas esse erro foi causado antigamente, pela rivalidade que já existia. A rivalidade que já existia entre a Igreja Católica? Não tem nada a ver de Igreja Católica. Vamos esquecer os fiéis e a Igreja Católica. Vamos falar de pessoas. Certo? Não vamos citar nome, mas a gente sabe que existe briga entre pessoas. Aí o que acontece? Existem aproveitadores que ficam de um lado, existem aproveitadores que ficam de outro. Você entendeu a situação que está ocorrendo?
O nosso blog sempre se manteve numa linha neutra, na imparcialidade, né? O nosso blog informou, foi o pioneiro na cidade, porque tinha uma pessoa lá, tinha um fotógrafo do nosso blog que estava cobrindo o evento desde a saída do Conjunto Tancredo Neves até o desfecho, que lastimável, mas foi um desfecho polêmico, está causando polêmica na cidade, está causando polêmica a nível estadual, não é? Se foi falta de consenso, eu acho isso uma questão que eu e você aqui, nós não podemos, né, mencionar, porque nós não estamos à frente de nada, não representamos. O blog está aqui representando uma utilidade pública, que é de informar a comunidade, mas não depender para lá do A, para lá do B, para a Igreja Católica, para a STV Brasil, não, que é a entidade que há 10 anos faz um brilhante trabalho, que é a parada da diversidade. E outros eventos muito E outros grandes eventos. fazem, né? Sim, mas o que foi que aconteceu para que... O que é que você acha que aconteceu? Eu não posso lhe perguntar afirmando o que foi que aconteceu, mas o que é que você acha que aconteceu para que os organizadores da parada fizessem ou parassem justamente ao lado de um templo religioso na frente, como você disse, de um templo religioso em horário de culto, quando a Constituição diz que é extremamente proibido o livre acesso ao culto, o dever de cultuar, não importa a que Deus, mas é direito de Constituição. Certo? Então, Agora, assim, os organizadores do evento erraram nesse sentido. Qual é a sua visão? A minha visão, não. Eu jamais vou ser a favor desse fato ocorrido da invasão da igreja e do impedimento do culto religioso. Jamais. Mas a partir da hora que o trio elétrico chegou, a igreja realmente estava aberta, mas não estava vendo nada dentro dela. Ainda não tinha acontecido ia ser uma confraternização de uma empresa, alguma coisa assim, não é isso? Mais ou menos isso. Sim, ainda não tinha iniciado. Foi isso que eu fiquei sabendo. Porém, eu não Era de uma empresa particular que ia haver um evento da igreja dentro da matriz. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E aí era de uma empresa particular, um evento que ia haver ali naquela hora. É uma missa de uma empresa particular que estava havendo naquele momento. Isso aí todo mundo sabe. A cidade inteira sabe. Então, o que acontece? Na hora que chegou, estava vazia a igreja. Todos nós que estávamos lá presentes. Agora, quem não estava, fala o que quer. Quem não estava presente, que não viu, fala a besteira que quer. Agora, quem estava lá dentro, eu vi que não havia, nós que estávamos lá, não havia nada. Não existia fiéis dentro da igreja. Aí após chegou o pessoal, poucos minutos, após chegar o trio elétrico, poucos minutos após, começou a chegar as pessoas dessas empresas, que ia ter a confraternização, ou missa, não sei, não entendo esse negócio de igreja. Quando a pessoa chegou lá, começaram a entrar as pessoas, começaram com pouco tempo, foi a hora que realmente, eu realmente não vou ser injusto nem hipócrita, realmente tinha começado, tinha acabado de começar. 5 minutos após o início, mais ou menos, um pouco tempo após o início, realmente, como o barulho era enorme, o trio elétrico, realmente eu tenho certeza que não dava para realizar a missa, a celebração. Não teria como. Mas, de qualquer maneira, independente, eu acho que realmente faltou um consenso. Mas, como eu lhe falei, a hostilidade anterior ao fato levou as pessoas a não pensar na hora, vamos dizer o seguinte, a não pensar em outra coisa a não ser a rivalidade. Você entendeu? Entendi. Foi como coisas tudo já programadas. Dos dois lados. Tudo já dos dois lados, então, com certeza. O caso começa a complicar aqui. Com certeza. Então, você acha, é a sua visão. A minha visão. A visão do empresário Adivanil Pontes, que isso já estava pré-programado para acontecer. A invasão na igreja, a parte de hostilidade. Aí você está puxando para o lado da igreja. Aí você não está sendo imparcial. Aí você está sendo imparcial sim, porque eu condenei. Agora eu vou chegar nessa parte que você está querendo, você está querendo puxar para o lado da igreja. Eu vou em nenhum momento o nosso blog cobriu o evento
e em nenhum momento puxou para nenhum dos lados. Nós estamos imparciais, colocamos uma nota pedindo ao lado A, se existe lado, que se posicionasse, e ao lado B que se posicionasse. Se é que existe lado, não estou dizendo que existe. Recebemos algumas notas de repúdio por parte de algumas pessoas idôneas da cidade e outros até não, certo? E recebemos também uma nota uma nota oficial, está em nosso blog, está publicado, da STV Brasil. Então assim, quando você me diz que está pré-programado, é como se as coisas estivessem para acontecer, de ambos os lados. Não, porque você não entendeu nada, então eu vou entender que você interpretou errado o que eu lhe falei. Espero que as pessoas prestem bem atenção, vejam esse vídeo 10 vezes, para não falar besteiras. Preste atenção no que está sendo falado. Ok. É bom. É muito bom você assistir 10 vezes para prestar atenção no que está sendo falado. Eu vou assistir 10 vezes. Para prestar atenção no que está sendo falado. Olha só, eu falei que estava pré-programado, a partir dessa hora que eu falei que estava pré-programado dos dois lados, já se tem a ciência, que vinha até a frente que vinha até o Lago da Matriz. Isso aí não tem dúvida, não tenho dúvida. Que esse evento iria ir direto para ali pro lado da igreja. Aonde realmente aconteceu. Exato, é isso que eu estou falando, que estava pré-programado. Eu não sei se você. Eu tenho certeza, porque é isso que eu estou lhe falando. A rivalidade, o confronto anteriormente já levava a isso. Então existia um confronto entre os organizadores da 10ª Parada da Diversidade. Não, nem conclua que eu quero. O que acontece é o seguinte, já existia o clima na cidade. Para você ter uma ideia, pronto, eu vou dar uma simples fato. Já tem gente pensando como que vai ser o carnaval. Que já tem gente, muita gente, que quer que seja na frente que tenha rotatória na frente da igreja. E aí? Você está entendendo? Já está pré-programado que o carnaval vai ter a mesma rivalidade. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Vamos voltar para o nosso assunto. O carnaval ainda é em fevereiro. Mas a rivalidade já está agora, já está se falando nisso já. Mas vamos voltar para o assunto, a 10ª Parada da Diversidade. Agora eu lhe falo. Eu lhe falo. Agora exatamente, a partir da hora que vou entrar no assunto, que é o mais polêmico, que foi a invasão da igreja. Você concorda com essa atitude? Essa atitude é repudiante. Eu repudio essa atitude dos invasores. Mas o que acontece? É diferente do que estão querendo passar. Que os organizadores têm alguma coisa a ver. Os organizadores do evento, eu vi. Eles foram embora muito antes do que eu saí de frente da igreja. Eles foram embora muito antes. Eles pediram paz. Eu estava no meio do pessoal, estava no meio lá, estava todo mundo lá. Estava a cidade inteira assistindo o evento. A cidade inteira estava assistindo o evento. Então o que acontece? As pessoas, os participantes não fugiram de nada, eles apenas, foi pedido já estava para terminar o evento, faltava uma apresentação, já estava para terminar, uma ou duas apresentações, já estava para terminar, as pessoas já sabiam que estava próximo de terminar, só que as pessoas queriam ver a restante da apresentação, achavam que ia terminar muito cedo, estava aquela animação, aquela coisa e tudo, os ambulantes todos decepcionados com o que aconteceu, que perderam dinheiro, todos os ambulantes. Cadê que ninguém vê o lado dos ambulantes? Muitos que tinham pais de família, que investiram muito dinheiro em compras de coisas para vender no coisa e tiveram prejuízo. Alguém viu isso aí? Aí eu lhe falo, realmente esse ato, mas só que é o seguinte, quando invadiram, os organizadores já tinham ido embora mais de 15, 20 minutos. Não tem nada a ver, isso é tudo coisa marcada, é tudo jogadas que está existindo. Já tinham ido embora. Não fugiu ninguém não. Pediu paz, ele pediu paz umas 4 ou 5 vezes. Ele pediu, todo mundo que estava lá viu. Agora, eu vou falar, os vândalos que invadiram a igreja, não tem nada a ver com a organização. Mas os vândalos eram participantes. Eram participantes da 10ª Parada da Diversidade. Exatamente. Os vândalos que lá na Avenida Paulista, que bateram nos viados homossexuais, talvez sejam de igrejas também. Vamos dizer que os católicos bateram nos viados na Avenida Paulista, bateram com lâmpada dos viados. Alguém falou isso alguma vez na vida? Talvez sejam pessoas fiéis que vivessem dentro da igreja.
É igual as pessoas que invadiram a igreja, são pessoas que estavam no movimento, mas que o movimento não compactua com isso. A 10ª parada da diversidade não compactua com essa atitude. Também De jeito nenhum, claro que não. Okay. Claro que não. Eu não estou falando por eles. Eu estou falando pelo meu entendimento sincero. Opinião. A opinião do empresário Adivanil Pontes não está tomando partido de nenhuma das partes. E esse é o lema do nosso blog, né? Você, leitor, vai ver aí algumas vezes o nervosismo, né, da gente em falar. Mas é assim, o blog tem essa missão de informar com imparcialidade. Adivanil, nós ouvimos várias pessoas, vários empresários, várias pessoas idôneas, publicitários, ouvimos o próprio padre, o padre Matias Soares, que nos concedeu entrevista. Quero até pedir desculpa aos meus leitores, que eu não tive a possibilidade de publicar, né, por um erro no meu servidor de internet. Estou sem conseguir publicar, né, estou pagando internet, enfim. Mas eu acho que é de seu conhecimento, você como uma pessoa bem informada dentro de São José, que está para acontecer um ato de desagravo, repudiando o ato feito, eu quero que o meu leitor preste bem atenção no que eu vou dizer agora, feito por alguns integrantes da 10ª parada da diversidade. Não estou generalizando alguns. O blog também repudia essa atitude. O blog repudia, independente de que templo fosse, se fosse católico, se fosse religioso, é repudiante a atitude. O que é que Adivanil Pontes, empresário mipibuense, vai participar do ato de desagravo? Carlinhos, meu entendimento sobre isso aí é muito complicado e polêmico. Fique à disposição, o blog está à sua disposição, né? Para mais uma vez eu quero frisar aqui que em nenhum momento nós tomamos partido, o blog não tem bandeira nesse sentido, nem apoia A, nem apoia B, mas temos uma missão, que é passar para você, leitor, uma informação como ela acontece. Então, fique à vontade, pode ficar à vontade, é o seu ponto de vista, nós estamos entrevistando o empresário Adivanil Pontes, que tem a sua visão, e o blog tem que respeitar. Certo. Vamos lá. Vamos pontuar. Primeiro, eu também sou neutro nesse assunto, mas sou verdadeiro. Não tenho falsidade comigo. Embora que pode ficar 99% ou 100% contra, mas a minha verdade que eu entendo, é meu ponto de vista, eu não me escondo atrás de nada nem de ninguém. Não me escondo atrás de nada nem de ninguém. Não faço nada com interesse. Eu faço as coisas. Se vier alguma coisa em troca, bem. Se não veio, não veio. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Não. Muita gente pode falar, você vai perder politicamente. Politicamente que se exploda politicamente. Eu não estou nem aí para isso. Eu não vendo o meu caráter. Meu caráter não está à venda. Minha verdade não está à venda. Embora que não seja a verdade do próximo, mas a minha verdade não está à venda. Resumindo, eu repudiei, e você tem uma ideia, repudiei a entrada dos vândalos, que eu considero vândalos na igreja. Não considero eles como participantes do evento. Não considero eles como do evento. São vândalos que invadiram a igreja. A igreja católica realmente não merece respeito. A sua instituição... Merece o ato de desagravo? Não merece o ato de desagravo. Não merece. Okay. Isso aí, sabe o que acontece? Eu vou explicar para você por que eu não participarei. Porque isso aí é revanche. É revanche. Muita gente está chamando, sabe de quê? Ato público contra os direitos humanos. Eu não acredito nisso. Isso aí é fora de cogitação. Um ato público contra os direitos humanos, eu não acredito. Eu acredito numa revanche. Até porque direitos humanos é direitos humanos, né? Eu acredito numa revanche. Eu acredito numa revanche. Porque é o seguinte, sabe por que é uma revanche? Porque Deus prega a paz, não é? Você que entende, você que é um homem da igreja... religioso. Eu não acredito muito, mas um homem religioso... Se eu tiver algo errado, você me corrija, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus prega o quê? A paz, certo? A paz e o amor. A paz e o amor. Quando você erra, você vai na igreja, Deus faz o que com você?
Perdoa? Perdoa. Se arrepender, não é? Exatamente. Deus lhe perdoa, não é isso? Então, por que, em vez de uma revanche, a Igreja Católica não reza uma grande missa pedindo a Deus que perdoe essas pessoas, que elas reflitam no que elas fizeram, no ato que fizeram, e que vão até Deus pedir perdão a ela? Eu, particularmente, não posso falar pela igreja, né? Nem pelos seus representantes. Mas vamos voltar para a pergunta. A Divanil Pontes vai ou não, apoia ou não o ato de desagravo? Não, eu já falei. Eu falei por isso, por esse motivo. Poderia ser em vez de ser uma revanche, ser pelo menos ser uma missa. Uma missa para pedir a Deus que essas pessoas reflitam, vão até a igreja e peçam perdão. Você entendeu? Agora você entende o que está acontecendo? Eu vou te explicar o que está acontecendo. Foi uma revanche, vai estar tendo uma revanche, aí tem uns aproveitadores. Aquelas pessoas, agora eu vou citar nome, aquelas pessoas que é contra a pessoa, a uma determinada pessoa, não vou citar nome, porque aí todo mundo já está entendendo o que eu estou falando. As pessoas que são contra uma determinada pessoa estão todas se juntando a favor do padre, pegando uma carona com o padre está sendo aproveitado politicamente por muita gente, e vão estar lá todos presentes. Entendeu como é que é? Muitos querendo só aparecer, porque quem não aparece não é visto. Então muitos querendo aparecer, e muitos se vingando. Já se vingando do que tem contra uma determinada pessoa. Aí junta todas essas pessoas juntas e o ato de desagravo. Não, a revanche. Analisem. A Divanil Pontes, estou à disposição de todos a hora que precisarem. O blog entrevistou o empresário Divanil Pontes. Essa é sua visão dos fatos. Queremos lembrar aqui que são opiniões individuais, é a opinião do empresário. O nosso blog está aqui para cobrir, para escutar, né, como pioneiro, Carlos Silva para o blog Carlos Silva.